Olá pessoal, tudo bem? Professor Arlen Freire aqui com vocês. Vamos falar de prática na advocacia criminal. Mas antes, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, ative o sininho para você receber as notificações e, se possível, compartilhe, indique esse vídeo com alguém que precisa também aprender um pouco sobre essas dicas que a gente deixa aqui para vocês. A nossa dica de hoje é sobre ouvir policiais na audiência de instrução. Nós, advogados criminalistas, temos que tomar muito cuidado com essa estratégia. Quase nunca eu vejo viabilidade em você arrolar como testemunha de defesa um delegado, um investigador que atuou no inquérito policial ou até mesmo um policial militar que atuou na condução do seu cliente. Mas é muito comum que o Ministério Público arrole como testemunha o delegado ou a delegada chefe da investigação que presidiu as investigações, um perito, um escrivão, um investigador. Tome cuidado com isso. Nós da defesa temos que nos comportar de forma muito cautelosa numa audiência dessa. Primeiro, o que o Ministério Público espera, e de uma forma muito coerente, é judicializar a prova que até então era apenas um elemento de informação. Tudo que foi produzido no inquérito, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, é apenas um elemento de informação. Tudo que se produziu ali compreende o que a gente chama de elementos de informação, porque vão informar, vão manter informado o titular da ação penal para que ele possa ou não usar aquelas informações no oferecimento da denúncia. Considera-se prova apenas o que foi produzido sobre o crivo do contraditório judicial, guardadas as ressalvas que a própria lei estabelece lá no artigo 155. Pois muito bem, o Ministério Público, de forma muito estratégica, traz as oitivas dos investigadores, dos delegados, como forma de judicializar e transformar em prova aqueles elementos de informação. Pois muito bem, devemos nós, advogados de defesa, fazer ou não fazer perguntas? E se fizer, como fazer? Tome muito cuidado. Não é uma estratégia boa o embate com a autoridade policial, a menos que você tenha como provar que esse delegado descumpriu os seus deveres funcionais. Percebam, é possível que um delegado, uma delegada, um investigador, um escrivão tenha descumprido com seus deveres funcionais. Se você tem elementos para trabalhar isso, se você tem prova, aí sim, talvez você deva fazer uma inquisição a esses, uma inquirição, né, a esses policiais de forma mais contundente, mais efetiva. Mas se você não tem essas provas, talvez seja uma estratégia equivocada você ficar batendo boca com o delegado, com o escrivão, com os investigadores dentro da audiência. Você pode despertar a antipatia dos policiais, você pode despertar a antipatia do juiz, você pode despertar a antipatia do promotor e o pior, você pode despertar uma desconfiança muito grande no seu cliente, que olhando aquela cena vai perceber que você não está adotando uma boa estratégia e o seu cliente está sendo prejudicado. Mas percebam, eu não estou dizendo que você não deve ser combativo nessa inquirição. Se você tem elementos, se você tem argumentos, não recue em forma nenhuma. Vá para cima e faça uma inquirição coerente, incisiva, séria, combativa. Mas não seja um louco de fazer isso sem ter elementos de convicção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, perceba que se houve nulidade na produção de alguma prova no inquérito, não é perguntando ao delegado ou à delegada ou aos policiais se ele sabia fazer certo e fez errado que você vai conseguir validar essa nulidade.
não é uma boa estratégia. Dependendo da forma como você fizer a pergunta, você está dando a chance do policial se esquivar daquela nulidade, esquivar da responsabilidade pela prática daquele ato ilegal. Nesse caso, havendo uma nulidade de um reconhecimento de pessoa, havendo a nulidade em um documento, havendo a nulidade de uma oitiva, havendo uma nulidade de uma perícia, por exemplo, a violação de uma cadeia de custódia, quebrando a cadeia de custódia, é muito melhor que você traga isso em petições devidamente organizadas e fundamentadas. Imagine, eu vou perguntar ao delegado por que ele quebrou a cadeia de custódia da prova, eu estou dando a ele a chance de corrigir, de repente explicar para o juiz que ele não tinha como agir de outra forma, e o juiz pode acabar acatando a versão dele e negar o meu pedido de reconhecimento da quebra da cadeia de custódia. Não é uma boa estratégia. A grosso modo, posso dizer, normalmente, ouvir autoridades policiais não é uma boa estratégia de defesa. Na grande maioria das vezes, eu opto por, quando o juiz pergunta, a defesa tem alguma pergunta? Não, excelência, sem perguntas. Eu não vou dar oportunidade de um delegado, de um investigador, de um policial militar complicar ainda mais a vida do meu cliente. Volto a dizer, salvo se eu tenho elementos no processo que me permitam comprovar que os policiais agiram de forma equivocada, descumpriram os seus deveres profissionais. Se eu não tenho esses elementos, sugiro que não façam nenhuma pergunta para os profissionais da segurança pública que vão atuar como testemunhas. Beleza? Grande abraço e a gente se vê por aí.